e ele vai falar para nós hoje sobre a parábola do semeador. Olá, Eduardo, boa noite, tudo bem? Oi, tudo bem, graças a Deus. E você, Lucas, tudo bem? Tudo bem também, graças a Deus. A Núbia, Prazer. que o prazer é meu. Eu já te conheci. Você participa do estudo do NEP, né? Lá da Casa do Caminho. Sim, faço parte do É, estudo, convidado e é, agradeço muito por esse convite. A gente tem hoje uma tarefa diferente para mim, porque eu não estou acostumado, é a primeira vez que eu estou fazendo esse tipo de trabalho, esse tipo de estudo pelo Instagram. Tá? Então, pessoal, já de antemão, já tô pedindo desculpas, é a primeira vez que eu estou aqui trabalhando nesse tipo de trabalho. E vamos ver o que a gente consegue construir juntos. Esse vai ser o é, nosso. é. Para quem não me conhece, meu nome é Sandra. Hoje, até quem ia fazer deve ter passado para você que seria a Núbia, né, Eduardo? Sim, Mas ela desculpa, eu te confundi. Na verdade, eu não conhecia nem a Lúcia nem você. é, Me perdoe. não tem problema. É porque ela teve um contratempo e pediu que eu fizesse para ela a intermediação, tá? Então sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho. E o nosso amigo Eduardo vai falar para nós hoje sobre a parábola do semeador, né, Eduardo? Sim, o trabalho É, nosso hoje será um pouco voltado para a parábola do semeador. E como é uma palestra pública, é uma palestra de acolhimento, uma casa espírita, nós estamos aqui trabalhando no acolhimento das pessoas que estão vindo, nos ouvindo. Eu vou trabalhar bastante sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é onde essa parábola ali foi trabalhada por Allan Kardec. Eu vou certo, procurar fazer um trabalho de acolhimento. ok. Então nós vamos iniciar, né, a nossa live de hoje. Vamos fazer a nossa prece inicial, né? Elevando os nossos pensamentos ao alto, para podermos nos conectar com as boas vibrações, com os irmãos amorosos, pedindo a estes irmãos que nos auxiliem no aprendizado do Evangelho de Jesus, essa lição maravilhosa que foi vivida por ele e que nos foi deixada como exemplo a seguir. Agradecemos, Mestre Jesus, por sua presença entre nós, por seu amor incondicional e por nos ter mostrado, Senhor, o caminho a seguir. Pedimos então que hoje possamos ter o entendimento necessário dos ensinamentos que vão nos ser passados e que possamos não só entendê-los, mas que tenhamos a vontade, a força e a coragem para colocá-los em prática em nossa vida, em nosso dia a dia. Agradecemos aos nossos mentores que estão conosco, que nos estão oportunizando esse aprendizado e pedimos, Senhor, que esteja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Eduardo, a palavra é sua, fique à vontade. Eu vou desativar os comentários aqui para você não se perder na sua explanação, mas um pouquinho perto do final a gente volta a colocar, tá? Tá certo. Sandra, qual é o tempo que nós temos? Só para mim poder me acertar. Então, pode ser uns 50 minutos, mais ou menos, tá? Ok, agradeço. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado. Eu queria, de antemão, agradecer a Casa do Caminho pela oportunidade, a Augusto, a nossa irmã Sandra, que está aqui nos intermediando, a todos vocês, né, estão aqui me escutando, que estão aqui oferecendo esse tempo, né, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre o Evangelho do Cristo. Meu muito obrigado. Meu muito obrigado de coração a todos vocês e principalmente a Casa do Caminho por oferecer esse recurso maravilhoso para que a gente possa conversar um pouco, falar um pouco sobre o Evangelho do Cristo. Como eu já havia falado para nossa irmã Sandra, enquanto vocês estavam entrando, estavam se conectando,
O nosso trabalho hoje, sobre a parábola do semeador, ela não vai ser um estudo propriamente dito. Nós vamos conversar num aspecto dessa parábola, porque essa parábola, gente, ela não foi contada só para os seus discípulos. Jesus conta essa parábola para a multidão, para as turbas. E depois ele também trabalha com essa parábola junto aos seus discípulos. Então, como eu havia também já dito, essa parábola está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela aparece, se não me engano, no item número 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, tem como tema, se não me engano, sede perfeitos. Se não me engano. Ela começa no item número 1, que começa falando sobre a explicação de uma passagem de Mateus, que está no capítulo 5, e vai dos versículos 44 a 48. Depois, ela continua um pouco mais, Kardec trabalhando um pouco mais, trabalhando sobre o homem de bem, apresentando o homem de bem no item de número 3, e trabalhando um pouco sobre o homem de bem, mostrando que a doutrina espírita não é uma doutrina moralista, mas em si uma doutrina moralizante, que é uma doutrina que eu não tenho, nenhum de nós aqui que viemos aqui conversar com vocês, não temos aqui o intuito de sermos moralistas, mas de apresentarmos a doutrina do Cristo para que, apresentando a todos nós, trazendo para todos nós esse conhecimento, trazendo para todos nós aquilo que o Cristo nos apresenta no seu Evangelho, nós possamos nos moralizar, possamos aplicar em nós mesmos todo esse ensino e construir em nós o reino de Deus. O reino de Deus, uma construção pessoal, uma construção íntima, que é construída no coração do homem. É um trabalho que nós fazemos e que nós construímos em nosso coração. Então ele trabalha sobre isso, apresentando a doutrina espírita como o consolador prometido, e ela é o consolador prometido, porque ela nos revela de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Ela nos revela a imortalidade da alma. Somos seres imortais. Somos seres criados por Deus para sermos puros e felizes. A pergunta 614 do Livro dos Espíritos. É perguntado à Pleiade do Espírito de Verdade o que vem a ser a lei natural. E a resposta que foi nos oferecida é: a lei natural é a lei de Deus, única, criada por Deus para a felicidade do homem. Ela lhes diz ao homem, ao ser humano, lembrando que no século XIX, quando Kardec coloca homem, ele está falando do ser humano, né? Então, criada por Deus para a felicidade do homem. E ela lhes diz o que ele deve e não deve fazer. O homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. Então, a infelicidade, ela é provocada pelo afastamento da lei de Deus. E o afastamento da lei de Deus, que é provocada pelo próprio homem, normalmente está dentro do orgulho e do egoísmo, que tem a seu nascedouro o interesse pessoal. O interesse pessoal é que realmente ali nascem todo o orgulho e todo o egoísmo e o afastamento de Deus e, consequentemente, a infelicidade. O prefixo in é de negação. Nós mesmos negamos para aquilo que nós somos criados. Nós somos criados para sermos espíritos puros e felizes, mas nós mesmos é que nos afastamos, nós mesmos é que negamos. Mas à medida que vamos conhecendo, à medida que vamos conhecendo os ensinamentos do Cristo, que vamos conhecendo o Evangelho, que vamos tomando o Cristo como modelo e guia da humanidade, Jesus nos coloca como modelo e guia da humanidade, e que vamos seguindo tudo que ele veio nos trazer, que ele veio nos explicar. Lembrando que quando ele fala modelo, ele é muito claro, né? Ele diz assim: tudo isso que vocês vão viver, eu vivi e venci. Por isso retornei para mostrar como se faz, ou seja, ele, Jesus, veio ensinar como proceder onde outrora nós erramos. Por isso ele é modelo. Ele veio nos mostrar por que caminho nós devemos seguir, onde nós outrora nos perdemos. E por isso ele é guia, modelo e guia. E o seu evangelho nada mais é do que a sua vida, a sua conduta aqui, enquanto encarnado junto de nós.
E se nós seguirmos isso, nós vamos encontrar a felicidade. Só existe um determinismo na doutrina espírita, que é o determinismo do progresso. O progresso é um determinismo, porque o progresso leva ao trabalho, o trabalho leva à felicidade, e a felicidade é o fim para o qual nós somos criados. Nós, querendo ou não querendo, um dia, a cada um segundo suas obras, nós seremos espíritos puros e felizes. Mas esse não é bem o âmbito da nossa conversa. Eu estou apenas aqui seguindo um caminho que foi ali colocado por Allan Kardec no capítulo 17, que é um caminho de ascensão, para que pudéssemos caminhar e chegarmos até a parábola do semeador. Desculpa falar o bom samaritano, é que eu fiz uma palestra hoje cedo sobre a parábola do bom samaritano. Então, me perdoem aí, mas nós estamos conversando na parábola do semeador, e é esse caminho que nós estamos fazendo, né? No item 5, que vem logo após o item 4, em que Kardec ainda fala sobre os bons espíritas, né? E quem seriam os bons espíritas, né? Os bons espíritas são aqueles que, ouvindo a palavra e praticando e introjetando essa palavra em si, vão ali construindo o seu reino de Deus, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral que ele faz em si próprio, compreendendo e entendendo todos os ensinos que o Mestre Jesus veio nos apresentar. Mas nós agora formamos uma base. E a partir dessa base, agora a gente pode compreender um pouquinho, trabalhar um pouquinho sobre a parábola a parábola do semeador, contada por Jesus. Essa é uma das primeiras parábolas, né, que Jesus conta, e ele conta a turba, ele conta a multidão. E a parábola em si, eu vou apenas citar ela, mas depois a gente vai trabalhar um pouquinho sobre essa parábola. E a gente vai trabalhar de uma maneira como a gente está fazendo num bate-papo. Nós estamos aqui num bate-papo, estamos aqui conversando, e a gente vai procurar, então, nos colocar. Aonde será que nós estamos dentro dessa parábola? A parábola do semeador começa da seguinte forma. E eis que aquele que semeia saiu a semear. E semeando, parte das sementes caíram pela estrada. E ali parte das sementes foram jogadas na estrada. E ali foram pisadas pelos homens, porém as aves do céu as veem e as comem. Outra parte caiu em terreno pedregoso. E ali logo germina e cresce. Porém, por haver pouca terra, vem o sol e a queima, e ela não produz. Outra parte caiu em terreno com espinheiros, e ali também ela logo germina e cresce. Porém, crescem os espinheiros, e esses, crescendo mais que a semente, a sufocam, e ela também não produz. Outra parte caiu em terreno bom, e ali ela cresce e produz. Produz 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Essa é a parábola que foi ali contada por Jesus. E essa parábola foi contada para a turba, para a multidão que ali se encontrava e ouvia Jesus. Ela foi contada num local que seria uma praia ali próximo de Cafarnaum, ali no Mar da Galileia, né, que é o Lago de Genezaré. Jesus ali na praia, ele pede para que ele sobe sobre um barco e pede para que esse barco se afaste um pouquinho da multidão, para que ele possa ter um espaço ali para conversar. E ele conta essa parábola para a multidão. Antes de a gente entrar direto na parábola e conversar um pouquinho sobre a parábola, inclusive essa é uma das parábolas que Jesus explica aos seus discípulos, né? Então a gente tem ali um arcabouço de informações que é trazida pelo próprio Mestre Jesus. Mas antes de a gente entrar nesse bate-papo da parábola, a gente precisaria entender um pouquinho sobre os grupos, os personagens que ali se encontravam quando Jesus conta essa parábola. Nós temos ali
nesses personagens, nós temos a primeira coisa que eu falei, que são as turbas. Turba e multidão, tem diferença entre uma coisa e outra? Olha, a gente pode até dizer que são sinônimos muito próximos, mas não são exatamente as mesmas coisas. As turbas normalmente são aquelas multidões em que há algazarra, em que as pessoas ali estão gritando, estão chorando, estão proclamando, estão contradizendo, e isso é as turbas. A multidão, normalmente, são aquelas pessoas que estão mais próximas e que ali naquelas proximidades têm um certo, vamos dizer, uma certa afinidade maior com aquilo que está sendo dito. Dentro dessas turbas, nós encontramos ali um outro personagem, que é o adversário. O adversário é aquele que se opõe à divulgação e à propagação do evangelho. Ele age dessa forma, muitas vezes pela ignorância, pelo desconhecimento. Lembrando que aqui a palavra ignorância que eu estou usando não é no sentido pejorativo, tá, gente? Eu estou usando a palavra aqui no sentido do desconhecimento. O adversário, ele age dessa forma, normalmente por causa do seu interesse pessoal, defendendo normalmente ali questões pessoais, questões de posse, às vezes questões de mando, que são temporárias e que muitas vezes ali ele envolvido pela posse e pelo poder que ele tem temporal, ele se afasta. Ele se afasta e ele se coloca muitas vezes como adversário. Como eu falei, muitas vezes pela ignorância, por desconhecer as leis de Deus, por desconhecer que elas foram criadas para a felicidade e ele quer viver apenas aquilo que ele tem naquele momento, que não é a felicidade, mas é a alegria. E a alegria se contrapõe com a tristeza. A alegria e a tristeza se contrapõem. Agora, a felicidade é algo que é constante. É algo que, quando cultivado e que você coloca no seu coração, ela estará sempre ali presente. Estando você alegre ou triste, a felicidade interior do coração, ela está sempre presente. Porque não existe contrário, não existe dicotomia para a felicidade. Você pode apenas negá-la. Quando a gente coloca o infelicidade, você coloca o prefixo in, você está negando a felicidade. Você mesmo nega algo para aquilo que você foi criado. Mas ali, encarnado, muitas vezes, defendendo aquela, sem ter uma visão muito clara, a ignorância, o desconhecimento, muitas vezes ali dentro das turbas nós encontramos adversários que não serão adversários eternos. Serão adversários até o momento em que consigam compreender, consigam entender, consigam se ver como espíritos imortais, e aí deixarão de lado aquilo que é transitório e trabalharão naquilo que é posse definitiva. Isso está ali nas turbas. Então, as turbas que estavam ali ouvindo Jesus, haviam ali no meio, sim, com certeza, adversários que falavam, perdendo seu tempo, o que vocês acham? Isso não existe. Existiam, sim, com certeza. Por isso, muitas vezes a gente ouve a palavra turbas, porque existiam naquele grupo, as turbas, são aquele grupo que realmente ali tinham de tudo. Adversários, simpatizantes e assim sucessivamente. Dentro desse conjunto de personagens, a gente viu adversário, a gente viu turbas e multidão, temos também ali o discípulo. E quem é o discípulo? O discípulo é... O que é discípulo, né? Primeira coisa, né? Vamos esclarecer o que é discípulo, né? Discípulo é aquele que se submete à disciplina de um mestre. Todos nós que estamos aqui ouvindo o Evangelho do Cristo e que estamos tentando introjetar esse Evangelho, construir o nosso reino de Deus dentro do nosso coração, nós somos discípulos do Cristo. Todos nós, sem nenhuma exceção. Todos nós somos discípulos do Cristo. A gente precisa lembrar que Jesus escolheu 12 pessoas que seriam os seus apóstolos no futuro, mas que naquele momento que ele escolheu eram seus discípulos. Seguiam a Jesus, erravam, aprendiam com seus erros, iam ali
cultivando e desenvolvendo a sua fé. A gente pode lembrar até aí do caso do próprio Pedro, né? Lembram de Pedro? Quando ali no barco, vendo Jesus caminhando sobre as águas, né? Perguntando, se és tu, manda-te ir até a ti. E Jesus fala para ele, venha. E ele sai do barco e ele caminha um pedacinho sobre as águas, né? Mas logo na sequência ele vê um trovão, algo que tira a sintonia dele com o Cristo. E ele começa a afundar nas águas, né? Perde a sintonia, perde a convicção, a confiança que Jesus pedia para que ele tivesse, né? Quando desce do barco e caminha até mim, confiança. Ele perde aquela confiança e começa a afundar. E aí grita, mestre, socorre-me. Jesus pega na mão dele e fala assim, homem de pequena fé, por que duvidastes? E nós também, porque muitas vezes duvidamos, homens de pequena fé, por que duvidastes? Quantas vezes a gente, por isso que eu falo, eles eram discípulos, nós somos discípulos. E quantas vezes nós duvidamos, né? O mesmo Pedro, que é ali continuando, seguindo Jesus, ali quase na ceia, né? Praticamente ali na ceia que eles fizeram antes da sua crucifixão, né? E Jesus vira para Pedro e para todos os seus discípulos ainda, né? Falando, olha, vai ser entregue, eu vou ressuscitar, vai acontecer a crucifixão, tudo. E Pedro vira para ele e fala assim, seguirei-te até a morte, se necessário. E o Cristo vira para ele e fala assim, Pedro, Pedro, os espíritos das trevas querem te fazer se andar como vento no trigo. Mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Mas te digo mais, ainda hoje negar-me as 3 vezes. Não sei quem é esse homem, não conheço esse homem, nunca vi esse homem. E o galo canta. Porém, esse mesmo Pedro, ali que quando Jesus caminhava para a cruz, junto com todos os outros 10 discípulos, que com medo, assim, ainda não, com a sua fé ainda não solidificada, ali não acompanham Jesus até o final, até o seu martírio final da crucifixão, sendo que só um que acompanhou, que é João, e às vezes a gente duvida dos mais jovens, né? Na casa espírita, né? Os mais jovens não têm, às vezes, uma visão até mais ampla que a nossa, né? E ali João fica até o derradeiro final, né? E Pedro fica com aquele negócio no coração, né? Puxa vida, eu neguei o Cristo, né? Passado um tempo, na praia de Cafarnaum, já Jesus, após o terceiro dia, após ele ter se mostrado ali para Pedro, João, Tiago, após ter aparecido para Tomé, ali com portas fechadas, pedindo para toca-me. Ah, viste e acreditas porque viste, né? Bem-aventurado é aquele que crê sem ver, né? Aquele que confia, né? E ali Pedro na praia, vendo ali uma pessoa nas margens do lago de Genezaré, e pescando, né? E aquele homem ali da praia fala assim, Pedro, jogue a rede à esquerda que você pescará. E ele puxa uma rede cheia de peixes, e ali 7 apóstolos, junto com 7 discípulos ainda, né? Junto com Pedro, falam, olha, é Jesus na praia. É Jesus ressuscitado. Né? E ele chega ali na praia e vê Jesus, e ali um peixinho, comem com ele, ali uma coisa gostosa, né? Um clima gostoso. E Jesus vira para Pedro e diz assim, Pedro, ama-me mais do que estes? Vocês? E Pedro vira para ele, amo, Senhor, amo-te mais do que estes 6. Então, apacenta meus cordeiros. Passado mais um tempinho, ele vira para Pedro e fala assim, Pedro, ama-me mais que estes, todos esses? Ele diz, amo, Senhor, mais que todos esses. Apacenta minhas ovelhas. Passado mais uma conversinha, ele vira para Pedro, Pedro, tu me amas? Simão, filho de Jonas, né? Na verdade, nem foi Pedro, né? Simão, filho de Jonas. Ama-me mais que tudo. E já aí Pedro, em lágrimas, quem não estaria? Né? Ama-te, Senhor, mais do que tudo. Apacenta minhas ovelhas. Ou seja, era Jesus agora pegando esses 7 que estavam ali e levando a eles ao apostolado. O apostolado é o objetivo final, é a vivência, é o apacenta minhas ovelhas,
é agora vivenciar, é ir até as últimas circunstâncias. Aquilo que o Pedro falou para Jesus ali na ceia, né? Seguirei-te até a morte, se necessário, e que naquele momento, Jesus olhou para Pedro e falou: ainda não é o momento. Você ainda precisa caminhar um pouco mais para chegar no apostolado, para chegar a realmente no apostolado, a vivenciar. E para isso, eu preciso realmente caminhar a crucifixão, ressuscitar o terceiro dia, porque é como nosso irmão Paulo coloca na carta aos Romanos, se não me engano, que diz que se todo o ensino do Cristo resumisse apenas no que ele disse, em vão seria a sua filosofia e vã seria a sua vivência. Ou seja, se ele não ressuscitasse, se ele não mostrasse que venceu a morte, porque Jesus a todo momento falava que a morte não existia, que o espírito era imortal. Então, ele tinha que demonstrar, e ele demonstra isso. Ele patenteia isso. E patenteado isso, a fé dos nossos irmãos ali, principalmente de Pedro, de João, de Tiago, ela agora era uma fé sólida. Não era uma fé mais de quem acreditava, mas era uma fé de quem agora confiava, porque agora a razão estava ali dando sustentação para tudo isso. Então, esses são os 4 personagens que nós encontramos quando nós temos essa fala de Jesus ali na multidão, ali perante a turba. Nós temos o adversário, temos a multidão. Dentro dessa multidão, nós vamos agora trabalhar um pouquinho com a parábola, agora que entra realmente a parábola do semeador, que é essa multidão. Nós temos ali os discípulos, que também estavam junto com a multidão, e o objetivo final, eu já contei, que é chegar no apostolado. Mas, então vamos agora realmente entrar um pouquinho dentro do nosso estudo de hoje. A gente já fez todo um arcabouço de fundamentação, agora a gente já tem ideia exatamente do que a gente vai falar. Nessa parábola, que é a parábola do semeador, Jesus nos dá ali já os discípulos pedem para que ele explique essa parábola, Jesus ali já nos dá um gancho fantástico, né? Quando ele diz que a semente é o evangelho, a semente são os ensinos, a semente é a doutrina espírita, a semente é a palavra é a semente. Que o solo nessa parábola que a gente ouviu é o coração das pessoas. O coração das pessoas é o solo dessa parábola. E que aquele que semeia é aquele quem semeia no solo. É aquele que cultiva a semente e que não joga a semente. É aquele que cultiva a semente. Então agora vamos voltar para a parábola e vamos trabalhar nela para a gente compreender um pouquinho o que ele estava querendo dizer para a multidão. Hoje a gente já consegue, com todo o arcabouço que a doutrina espírita vem nos oferecer, com todos os ensinos que a doutrina espírita nos oferece, nós hoje temos condições de compreender bem essa parábola, de ver aonde nós estamos e principalmente o que nós precisamos fazer para o acolhimento. Porque quando nós estamos aqui conversando, exatamente numa palestra pública, numa palestra de acolhimento, eu preciso realmente trabalhar com esse aspecto. O carinho e o cuidado no cultivo da semente. Como é que eu vou cultivar essa semente no coração das pessoas? E a parábola começa assim: e aquele que semeia, saiu a semear. Aquele que semeia, por que não o semeador? Puxa vida, alguém deve estar perguntando assim, eu acho que o Eduardo deve estar muito doido, porque eu vejo no meu evangelho, eu vejo na minha Bíblia, e o semeador saiu a semear, e por que ele fala aquele que semeia, saiu a semear? Primeira coisa, porque como nós estamos aqui dentro de um grupo espírita, nós estamos num grupo de aqueles que semeiam a palavra do Cristo, nós fazemos isso de bom grado, nós fazemos isso de coração, nós fazemos isso porque nós aprendemos com o Cristo que tudo que recebemos de graça, devemos dar de graça. O semeador é uma profissão. Aquele que semeia faz por opção, faz por amor, faz porque sente a necessidade de compartilhar
aquilo que ele tem no coração dele com as outras pessoas. Então, o semeador é um profissional, mas nós, trabalhadores da seara espírita, somos profissionais da palavra. Nós somos aqueles que semeiam. Nós somos aqueles que fazemos por amor ao Cristo, por amor à doutrina, por amor ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo. E por isso a gente compartilha aquilo que faz tão bem ao nosso coração. Então, por isso que eu uso aquele que semeia. Para que a gente possa entender um pouco melhor o semeador e aquele que semeia, a gente pode fazer um comparativo. Pintor é profissão. Aquele que pinta faz por opção, porque gosta de pintar. Pedreiro é profissão. Aquele que constrói, constrói porque gosta de trabalhar com a construção. Então, tem diferença entre uma coisa e outra. E como nós estamos na doutrina espírita, e nós somos aqueles que semeiam, nós não estamos aqui, nenhum de nós aqui é professor de doutrina espírita, todos nós estamos aqui aprendendo, todos nós aqui estamos juntos construindo, nós somos aqueles que semeiam. Então, aqueles que semeiam, aquele que semeia, saiu a semear, saiu. Olha o verbo, né? O verbo está no passado, quer dizer, ele foi em busca de. Tem para quem gosta de estudar um pouquinho, tem um sermão da 60ª, do Padre Antônio Vieira, século XVII, em que ele faz um estudo desse sair, ir em busca de. Né? E ele diz no sermão dele que há semeadores de passo, com cedilha, e há semeadores de passos com 2 S. O passo com cedilha é aquele semeador que semeia ali no passo da igreja. O passo com 2 S é aquele que vai em busca de. É aquele que foi para as colônias, porque ele faz essa exegese lá no século XVII. Né? Então é aquele que foi para as colônias, que foi levar a palavra, que foi semear a palavra. E ele faz um estudo no final, que a gente vai compreender mais para o final da palavra, da nossa conversa, que no momento da colheita há que se medir o fruto, mas há de se contar os passos, os esforços daqueles que foram em busca de, que foram semear nos corações, que estavam lá nas colônias, que foram em busca daquele que queria no seu coração e tinha no seu coração o local para o plantio dessa semente, o plantio do Evangelho, que foram além. E então, há de se medir o fruto, mas há de se contar os passos. Então, o semeador saiu a semear. E semeando, ele parte da semente é jogada na estrada. Jogada na estrada. E ali, estrada é local de plantio, gente? Estrada é local de plantio? Não, estrada não é local de plantio, né? Não se joga semente nas estradas, né? O próprio Cristo nos disse, né? Não joguei as vossas pérolas aos porcos, né? Não desprezem a semente que vocês possuem na mão de vocês. O solo de estrada, a gente poderia comparar, como a gente sabe, né? A estrada seria o solo que Jesus fala, né? A gente poderia comparar ao coração duro. A gente poderia comparar até mesmo ao adversário. Ele não está pronto ainda para receber o cultivo da semente. Ele pode até escutar, mas ele não está pronto ainda para o cultivo da semente. É a mesma coisa que se eu quisesse falar da maneira como eu estou conversando com vocês, pedindo o púlpito de uma igreja evangélica. Será que eu estaria fazendo bem? Será que esses corações já estariam preparados para receber da mesma maneira como aqui estou me colocando para vocês? Eu acho que não. Eu acho que a gente deveria... Me perdoe. Acontece. A gente deveria respeitar. E a gente respeita, né? A gente deve respeitar. A gente aprende, né? Na doutrina espírita que cada um está no seu momento, cada um está no seu padrão de evolução e a gente deve respeitar isso com toda a certeza do mundo, né? Então a palavra ela deve ser cultivada, ela não deve ser jogada, ela deve ser cultivada. Não se joga para a semente, a palavra, num campo ainda estéril.
numa linguagem bem de vocês, né, é bater em ferro frio. Não adianta ficar bater em ferro frio. Não adianta. Kardec, no Livro dos Médios, no item número 30, pergunta a São Luís se é lícito, né, tentar convencer um crédulo obstinado. E São Luís foi muito claro com Kardec quando diz assim: se a natureza da incredulidade não for restrita ali ao interesse pessoal, você pode até conversar com ele, mas se ele está no interesse pessoal, ainda, se a incredulidade ainda não pode ser convencida pelos fatos e pela razão de tudo que você apresenta, deixa-o, porque a própria providência divina irá conduzi-lo no futuro. É ainda aquele que está ainda como adversário, está defendendo o seu interesse pessoal, que ainda está perdido nos interesses do mundo, que ainda está perdido na posse momentânea do mundo, e ainda aquele que está mais preocupado com o que ele acha que tem e que na verdade ele detém, e que ele está perdido ainda nisso. Mas deixai-o, orai, né? Orai por aqueles que vos perseguem, vos caluniam, que está no início do capítulo 17, né? Exatamente para lembrar nesse aspecto, né? Orai por eles, ore a Deus e peça o dia deles. Eles vão encontrar o caminho, porque todos vão encontrar o caminho. Nós somos criados para sermos espíritos puros e felizes, tudo a seu tempo, né? O Eclesiastes é muito bonito quando nos lembra, né? Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de semear, há tempo de colher, há tempo de ir, há tempo de vir. Está no próprio Eclesiastes, né? Então, temos um momento e não joguemos a palavra, não joguemos as palavras, né, em solos ainda que não estão ainda definitivamente preparados. A gente pode até conversar, mas não jogue as palavras. Não dá para semear a palavra num solo ainda duro. Não tem como, né? Vamos agir com parcimônia. Vou tratar como no próprio São Luís encerra, né, no item 30 do Livro dos Médios, né? Cuidar dos corações que estão ali já prontos para essa semeadura, que são muitos, e deixar esses outros para que a própria providência divina os conduza ao caminho. Então, ele joga a semente nesse coração, nesse coração duro ainda, né? E ela, lógico, não pôde ser recebida. Mas a semente é tão boa, gente. A semente do evangelho é tão boa que aves dos céus as veem. E vêm e as comem, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Então, a palavra ela é tão boa, a semente é tão boa, que mesmo num coração duro, que não tinha como germinar, não tinha como fazer nada, ela serviu de alimento. Ela serve de alimento. Então, vejam que até nisso, o Cristo ali. As palavras do Cristo são maravilhosas, né? A gente reflete, a gente vai percebendo, nossa, não tem uma coisa que não seja lindo nos ensinamentos dele. Logo na sequência, né, aquele que semeia saiu a semear, e semeando, parte das sementes ele joga na estrada, e ali as aves do céu vêm e as comem. Outra parte, ela é cultivada em um terreno pedregoso. E ali ela germina e cresce. Germina e cresce. Mas ela não frutifica. Por que ela não frutifica? Vocês lembram da parábola? Como é que eu contei? Ela não frutifica porque havia pouca terra. Pouca terra. Então, o que cabe a nós que estamos divulgando a palavra do Cristo nesse tipo de solo? Quando a gente encontra uma pessoa que está ali ouvindo a gente pela primeira vez, que está conversando com a gente ali sobre o Cristo, que está aprendendo um pouco sobre o Evangelho, e que a gente percebe nessa pessoa que às vezes ela ainda está muito atraída pelas posses do mundo, que ela ainda tem dificuldade de entender que tudo que existe nesse mundo, tudo que tem nesse mundo material, não é nossa posse, nós apenas detemos, não temos nada. O que nós temos? Somente aquilo que nós construímos dentro do nosso coração. E tudo que nós temos nesse mundo são meios e não fins. São meios para quê? Para que a gente possa
construir o reino de Deus dentro de cada um de nós. É uma construção pessoal. Então, as pessoas que ainda têm essas pedras que normalmente são representadas por esse materialismo, por esse sentimento de posse transitória que acha que é teu, mas na verdade isso é um empréstimo que Deus está te dando, inclusive teu próprio corpo, tá, gente? Nosso próprio corpo é um empréstimo que nós temos e que nós devemos utilizar para a construção do reino de Deus. Então, é esse trabalho, é o trabalho de perceber, de ver aquele que você está conversando pela primeira vez, que você está cultivando a semente, se você percebe a presença de pedras, você percebe que há ali um sentimento ainda muito arraigado a posses, a um mando temporário, você trabalhando com carinho, com aquilo que é necessário. O que é necessário? Aproximar mais terra. A gente aqui, acho que grande parte de nós aqui já trabalhou, ou já ouviu, ou já teve no campo, né? E o que a gente faz quando a gente planta feijão ou quando a gente planta milho? Quando ele já está um tiquinho maior, quando ele já cresceu um pouquinho, o que a gente faz, né? A gente não vai lá e não capina e aproxima a terra, aproxima um pouco de terra, principalmente quando você está plantando milho, você aproxima um pouco de terra. Para quê? Para que ele produza mais. Você não pega o feijão quando ele já está mais ou menos ali num certo tamanho, você vai lá e limpa, e capina, e não aproxima a terra para que ele possa produzir mais. É esse o nosso trabalho, gente. A parábola ela foi contada para semeadores, para pessoal que ali que Jesus tinha contato, eram pessoas que entendiam exatamente daquilo que Jesus estava falando, da semeadura. Então, quando ele fala que não cresceu, que no terreno pedregoso ela não se desenvolveu, que ela foi crestada, que ela foi queimada pelo sol, porque havia pouca terra. Então, qual é o trabalho que a gente deve fazer, gente, quando a gente percebe que alguém para quem a gente está conversando, que a gente percebe que tem essas pedras, que tem essas dificuldades? Gente, acolhimento. Acolhimento, aproxima a terra. Vai aproximando terra, vai oferecendo condições para que ela possa crescer e se desenvolver, para que ela possa crescer e desenvolver. Essa é a multidão. A multidão tem esses corações. Tem os corações que estão ali presos ainda nas coisas do mundo, nas posses terrenas e principalmente naquilo que ali, que é, às vezes, as ideias materialistas do mundo. Mas Jesus continua a parábola, né? Então, parte da semente foi cultivada num terreno pedregoso. E ali ela germina e cresce. Mas por haver pouca terra, vem o sol e a queima. Não vamos deixar queimar, né, gente? Agora a gente já sabe que a gente pode colocar mais terra e ela pode produzir. Outra parte foi cultivada em terreno com espinheiros. E ali também ela germina e cresce. Mas os espinheiros crescem mais e a sufocam. E quantas vezes a gente não encontra pessoas que estão ali se aproximando, que estão chegando na doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, a doutrina espírita? Eu costumo dizer que eu sou espírita cristão, porque todo espírita é cristão. Ele revive, ele tenta viver os ensinos do Cristo. Então, é aquele acolhimento. Olha, você percebe às vezes que a pessoa tem problemas de mudança de hábitos. E essa parte dos espinheiros, elas estão realmente vinculados a esses hábitos, a essas escolhas que às vezes não são as melhores escolhas. A, por exemplo, condições que a pessoa ali se encontra e que ela tem dificuldade e que a gente ali pode ajudar. Algumas pessoas às vezes chegam assim e você fala para a pessoa nessas condições que você percebe e fala assim, sabe, você precisaria ler um pouco mais. E a pessoa vira assim, ah, mas eu tenho dificuldade. A letra dos livros são pequenininhas, né? E aí eu viro para ela e falo assim, sabe, gente, hoje as editoras elas já evoluíram bastante. Então a gente encontra livros com letras um pouco maiores, né? E aí a pessoa às vezes fala assim, ah, sabe qual é o problema? É falta de tempo. E aí eu viro para ela e falo, sabe, olha, tempo é uma questão de escolha, minha irmã. Tempo é uma questão de escolha, meu irmão. Eu sempre tenho tempo para aquilo que eu gosto.
Se eu gosto de assistir o jogo de futebol, e hoje o jogo de futebol do Corinthians é às 8 da noite, eu vou arrumar tempo para assistir o jogo de futebol. Então, tempo é uma questão de escolha. Valorize o seu tempo. Aproveite o seu tempo. A gente não sabe se amanhã a gente vai estar aqui. A gente não sabe se daqui um segundo a gente vai estar aqui. Então, valorize o seu tempo. Construa. Coloque dentro de você posses que são suas. Construa o reino de Deus dentro de você. Porque, irmão, quando você chegar no reino dos céus, quando você chegar, você desencarnar, que você chegar na erraticidade, que você chegar na pátria espiritual, ninguém vai te perguntar quantas casas você tinha, quantos carros você tinha, se você tinha conta bancária, se você tinha saldo na sua conta bancária, nada disso. Porque tudo isso eram meios e não eram fins. A única coisa que vão te perguntar é quantas vezes você ofereceu o teu tempo para ouvir uma outra pessoa que estava passando por uma aflição? Quantas vezes você ofereceu o teu ombro amigo para alguém ali recostar e contar para você as suas aflições, as suas necessidades, compartilhar com você o seu sentimento? Quantas vezes você ouviu ou fez alguma coisa para uma outra pessoa? Quantas vezes você desenvolveu com a caridade a gratidão no coração de uma outra pessoa? Cultivando boas coisas, cultivando bons pensamentos, cultivando boas palavras. É isso que vão perguntar para a gente. Então, o terreno com espinho é o terreno que você precisa trabalhar, que nós precisamos trabalhar, exatamente mostrando que o tempo nosso aqui de construir o reino de Deus, ele é um tempo que nós não sabemos quando termina. E que nós não podemos deixar do tipo, amanhã eu vou fazer. Eu não sei se vai haver amanhã. Lembremos que o passado é imutável, mas o futuro é construído no presente. É agora, com as ações do presente, é que eu vou fazer o meu futuro. Se até hoje eu não estava fazendo bem, eu posso agora, a partir desse momento, fazer o bem e colher os frutos desse bem no futuro, criando no coração das outras pessoas gratidão. A gratidão daquele que... Eu sempre costumo dizer isso daí, né? Eu acho que isso é muito, muito bonito, né? Que se um dia eu vou morrer, todos nós aqui vamos morrer. Desculpa contar essa coisa triste para todos vocês, mas todos nós, um dia nós vamos morrer, nós vamos desencarnar. E eu espero que muitas pessoas no meu sepultamento estejam chorando por mim. Porque se estiverem chorando por mim é porque eu consegui cultivar no coração dessas pessoas gratidão e eu consegui cultivar no coração dessas pessoas boas lembranças. Porque se ninguém chorar por mim, quem vai chorar sou eu. Quem vai chorar sou eu porque nada fiz. O que eu cultivei? O que eu fiz com tudo isso que a doutrina me ofereceu e que construí no meu coração se eu não compartilhei com ninguém? O que eu fiz com isso? O que eu fiz com isso? Então, é isso que eu penso a respeito dessa oportunidade que a gente tem. O terreno com espinheiros é exatamente esse terreno, o terreno que a gente precisa trabalhar com relação ao nosso próximo. Cultivar essa plantinha que ali está cheia de espinheiros. E o que eu falei quando a gente aproximou terra ali do milho e do feijão? A gente capina, não capina? Exatamente para tirar essas ervas daninhas, esses espinheiros, e tirar todas essas coisas e aproximar a terra. Então, além de aproximar a terra, a gente limpa o caminho, tira esses espinheiros. Para que ali, por que não produziu, gente? Por que a semente não produziu ali? Porque os espinheiros cresceram mais. Mas se a gente conseguir trabalhar no coração do nosso irmão e tirar esses espinheiros, esta semente vai produzir. Ela vai produzir. Eu tenho certeza disso. Ela vai produzir. E por final, lógico, ali nós temos a semeadura que foi feita já no solo bom. E ali nós vemos que há diferença, lógico que há diferença. Um solo produz 30, no outro produz 60, no outro produz 100. Lógico, cada um segundo as suas capacidades. Cada um
indo até o ponto que já conseguiu compreender e entender, e que já conseguiu introjetar, construir o reino de Deus, que é uma construção feita no coração do homem. É o cultivo dessa semente, é o adubar essa semente, é o cuidar dessa semente, é retirar os espinheiros, é retirar as pedras, para que ela cresça e para que ela produza, para que ela possa realmente dar bons frutos. Então, gente, essa parte da parábola que eu acho importante a gente conversar, porque aqui é como eu falei, aqui não é um estudo, eu não estou fazendo aqui um estudo de exegese. Não, é uma conversa, gente, é uma conversa entre nós que estamos aqui, muito de nós estamos na multidão, e que ali nessa multidão a gente precisa ver as necessidades e acolher um ao outro, é o acolhimento da casa espírita, é o abraçar aquela pessoa que está entrando ali na casa espírita e ver as necessidades de cada um, de cada solo, de cada coração, para que a gente possa ali ir colocando a palavra, colocando a semente, cultivando essa semente e trabalhando para que essa semente venha a produzir, venha a dar bons frutos. Existe um estudo feito pelo irmão X, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele está no livro Pontos e Contos, do irmão X. O irmão X é Humberto de Campos. E o item que eu vou ler, e vou comentar algumas coisas rapidamente, porque eu não quero levar muito mais tempo do que a gente já está aqui. Eu não sei quanto tempo a gente está aqui, mas eu não quero levar muito adiante. Mas eu acho interessante porque o irmão X, Humberto de Campos, ele tem o dom da palavra. Então, ele vai construir, a partir de algumas partes do Evangelho, usando de uma licença poética, ele vai construir um entendimento que é muito lindo e que eu acho que vai completar realmente aquilo que é importante para nós, que estamos aqui escutando e que estamos cultivando essa semente, como nós devemos cultivar essa semente, como que a gente deve entregar essa semente no coração das pessoas. E o item é o de número 22 e chama-se O Semeador Incompleto. E ele é assim: conta-se que existiu um cristão inteligente e sincero, de convicção fortes e maneiras francas, que, onde estivesse, atento às letras evangélicas, não deixava de semear a palavra do Senhor. Excelente conversador, ocupava a tribuna com êxito invariável. As imagens felizes fluíam-lhe dos lábios quais arabescos maravilhosos de som. É lindo, né? Humberto de Campos, ele tem as palavras têm sabor, né? Tem sabor, né? Ensinava sempre, conduzia com lógica, aconselhava com acerto, espalhava tesouros verbais. Espalhava tesouros verbais. No entanto, reconhecia-se incompreendido de toda a gente. Em verdade, no fundo, exaltava o amor, todavia, acima de tudo, queria ser amado. Pobre, né? Salientava os benefícios da cooperação, contudo, estimava a colaboração alheia, sentindo-se diminuído quando as situações lhe reclamavam concurso fraterno. Sorria, contente, ao receber o título de orientador. Entretanto, dificilmente sabia utilizar o título de irmão, meus irmãos. Habituara-se, por isso, ao patriarcado, à chefia, absorvente, criado pelos homens na imitação do patriarcado libertador de Deus. Aquela diocese subordinada de um patriarca, a diocese de uma igreja, né? Uma igreja ao estilo romano. Com a passagem do tempo, todavia, suas palavras perderam brilho. Faltava-lhes a claridade interior, que somente a integração com Jesus pode proporcionar. Servo caprichoso e rígido, insulou-se. Olha só, que tristeza, né? Servo caprichoso e rígido, insulou-se no estudo das letras sagradas e buscou se situar-se nos símbolos da Boa Nova,
descobrindo para ele mesmo a posição do semeador incompreendido. Puxa vida, né? Se fechou em si mesmo, né? Ninguém faz nada sozinho, gente. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém constrói nada sozinho. As estações correram sucessivas e a luz de cada dia encontrou-o sempre sozinho e distante. Sozinho e distante. Dizia-se irritado das criaturas, semeara entre elas, afirmativa triste, as melhores noções da vida, recebendo em troca a ingratidão e o abandono. Sentia-se ausente de sua época, desajustado entre os companheiros e descrente do mundo. E porque não desejava contrariar a si mesmo, retirava-se das atividades sociais a fim de aguardar a morte. Efetivamente, o anjo libertador, decorrido algum tempo, veio subtraí-lo ao corpo físico. Ou seja, morreu, né? Estranho, agora, ao ambiente carnal, vagueou em esfera obscura, umbral. Durante muitos anos, mantinha-se apagada a lâmpada do seu coração. Mantinha-se apagada a lâmpada do seu coração. Não possuía suficiente luz para identificar os caminhos novos ou para ser vistos pelos emissários celestes. Quem aqui se lembra de um livro chamado Voltei, do irmão Jacó, que é Frederico Figner, que era presidente da Federação Espírita Brasileira, lá nos inícios do século XX, não é mera coincidência, não. Sugiro a leitura do livro Voltei, Frederico Figner. Vagueou em esfera obscura durante muitos anos. Mantinha-se apagada a lâmpada do seu coração. Não possuía suficiente luz para identificar os caminhos novos ou para ser vistos por aqueles emissários celestes. O inteligente instrutor, por fim, valeu-se da prece. Nossa, isso me lembra de um outro livro, Nosso Lar. Lembram de André Luiz, 8 anos de umbral, para lembrar, depois de 8 anos, que poderia fazer uma prece. E ali se fecha em si, faz uma prece, e abre os olhos, estava Clarencio ali do lado dele. Clarencio teve os 8 anos ali do lado dele, somente esperando para que ele realmente lembrasse da prece. Inteligente, um instrutor, por fim valeu-se da prece. Afinal, fora sincero em seus pontos de vista e leal a si próprio, e tanto movimentou os recursos da oração, que o Senhor, ouvindo-lhe as súplicas bem urdidas, desceu em pessoa aos círculos penumbrosos. Percebam que aqui é uma licença poética, tá, gente? Então, vamos aqui utilizar-se dessa licença poética da mesma maneira que o nosso irmão X utiliza, Humberto de Campos, é lindo, né? E tanto movimentou recursos de oração que o Senhor, ouvindo-lhe as súplicas bem ouvidas, desceu em pessoa aos círculos penumbrosos. Sentindo-se agraciado, o infeliz alinhou frases preciosas que Jesus anotava em silêncio. Depois de longa exposição verbal do aprendiz, perguntou o mestre amável. Aí Jesus pergunta: que missão desempenhaste entre os homens? Que missão desempenhaste entre os homens? O interpelado fixou o gesto de quem sofre o golpe da injustiça e esclareceu: Senhor, minha tarefa foi semelhante àquele semeador da tua parábola. Gastei várias dezenas de anos espalhando tuas lições na terra. Espalhando tuas lições na terra. No entanto, não fui bem sucedido no ministério. As sementes que espargi, a mãos cheias, sempre caíram em terra sáfara, em terra pedregosa. Né? Terra sáfara é terra pedregosa. Quando não eram eliminadas pelas pedras do orgulho, apareciam os monstros da vaidade, destruindo-as. Surgiam espinhos da insensatez, sufocando-as. Crescia ao lado do mal, anulando-lhe o meu serviço. Nunca fugiu ao esforço de oferecer teus ensinamentos com abundância. Olha o que ele fala agora. Atirei-os aos 4 cantos do mundo, através da tribuna privada ou da praça livre. Todavia, meu salário tem sido o péssimo, o pessimismo e a derrota.
Jesus fitava-o condoído. E quem não fitaria, né? Atirei-os. Lembra que eu iniciei a parábola quando eu falei exatamente sobre atirar no solo ali de estrada? E Jesus fitava-o condoído. E porque os lábios divinos nada respondessem, o aprendiz acentuou. Portanto, é imperioso reconhecer que te observei as advertências. Fui sincero contigo e fiel a mim mesmo. Olha como ele termina, e fiel a mim mesmo. Verificando-se um novo intervalo, disse o Senhor com imperturbável serenidade. E olha como ele coloca, né? Da mesma maneira que eu não, eu desejo, por favor, eu desejo que vocês compreendam, né? Se atirastes tantas sementes a esmo, que fazias do solo? Que fazias do solo? Quando você via que tinha pedra, quando você via que tinha ali todo o crescimento das ervas daninhas, dos espinheiros, o que fazias do solo? Acreditas que o Supremo Criador conferiu eternidade ao pântano e ao espinheiro? Que dizer do lavrador que planta desordenadamente, que não retira as pedras do campo, nem socorre o brejo infeliz? É fácil espalhar sementes? Porque é fácil espalhar sementes. Porque os princípios sublimes da vida procedem originariamente da providência divina. A preparação do solo, porém, exige cooperação direta do servo, disposto a contribuir com o próprio suor. Quando eu contei do sermão da 60ª, que há de se medir os passos, mas há de se contar fruto, a quantidade de frutos, os esforços que fizeste em favor dos corações que convertestes em terra de tua semeadura. O que você fez, pelo amor de Deus? Esperas acaso que o lago lodacento te procurasse as mãos para ser drenado, que as pedras te rogassem remoção, que os carrascais te pedissem corrigenda? Permaneceria a sementeira fora do plano educativo estabelecido pelo Pai Eterno para o universo inteiro? Ante nova pausa que se fizera, o crente desapontado objetou. Contudo, tuas parábolas não se refere aos nossos deveres para com o solo? Oh, Jesus! Tomou Jesus complacente. Estará o mestre obrigado a resolver os problemas dos discípulos? Não me reportei à vinha do mundo, à charrua do esforço? Quem põe a mão na charrua e olha para trás, não é digno de servir. Sempre vê o que tem para ser feito. Ao trigo da verdade e ao joio da mentira? Não expliquei que o maior no reino dos céus será sempre aquele que se transformou em servo de todos? Não comentei muitas vezes a necessidade do serviço? O ex-instrutor silenciou em pranto convulsivo. E eu também estaria. E como estou aqui? Meu coração está afagando isso, gente. Meu Deus! O Senhor, todavia, afagou-lhe paciente a fronte e recomendou. Volta, meu amigo, ao campo do trabalho terrestre. E não te esqueças do solo. E não te esqueças do solo antes de semear. Cada coração inspira em clima diferente. Enquanto muitos permanecem na zona fria da ignorância, outros se demoram na esfera tórrida das paixões desvairadas. Volta e vive com eles, amparando cada um segundo as suas necessidades. Aduba a sementeira do bem, de conformidade com as exigências de cada região. Esse ministério abençoado reclama renúncia e sacrifício, atendendo aos outros, ajudará a ti mesmo. Por enquanto, és apenas o semeador incompleto. Espargiste as sementes, mas não consultaste as necessidades do chão. Cada gleba tem as suas dificuldades, os seus problemas e percalços diversos. Vai e, antes de tudo, distribui o adubo da fraternidade e do entendimento. O adubo da fraternidade e do entendimento. Nesse instante, o ex-pregador da verdade sentiu-se impelido por forte vento. A lei do renascimento arrebatava-o
às esferas mais baixas. E, novamente, internado na carne, trabalharia não para ser compreendido, mas para compreender. Que nós possamos, então, compreender as necessidades de cada um, aproximando terra, retirando todas as ervas daninhas, retirando todos os espinheiros, compreendendo que cada um está no seu momento, que cada um precisa da palavra da maneira que lhe é mais própria, cultivando, adubando, e entregando e fazendo. A sementeira bem plantada, bem produzida, bem adubada, ela sempre produz. E a produção é a produção do amor. É a produção daquele reino de Deus construído no coração e que dá essas frutas, essa fruta do bem, que são saborosas, e que eu agradeço muito pela oportunidade de compartilhar essa fruta, esse sabor dessa maravilhosa, que eu consegui, assim, construir devagarzinho no meu coração e que eu quero compartilhar com todo mundo, porque me trouxe tanta felicidade, gente, que eu não posso guardar essa felicidade só para mim. Eu tenho que compartilhar com vocês. Muito obrigado por essa oportunidade de compartilhar. Muito obrigado por essa oportunidade de contar essa história, de usar dessa licença poética. Me perdoem, eu não segui a parábola. É uma palestra pública, então essa licença poética que eu utilizei do nosso trabalho. Muito obrigado, gente. Graças a Deus. Nós é que te agradecemos, Eduardo. Foi muito bom, mas essa questão de você não seguir integralmente, com certeza você trabalhou o solo, né? A gente vê que você realmente trabalhou o solo, que é o que foi nos ensinado aí, o que quanto é importante também, não só semear, né? E aí a gente tem vários comentários, né, das pessoas te agradecendo, né? Sempre a Deus, gente. E a Leia está perguntando aqui se a gente pode comparar os espinheiros com as dores da alma. Sim, com certeza, né? Com certeza, né? Com certeza seriam as dores da alma. E, puxa vida, né? Quantas pessoas, né, às vezes não chegam na casa espírita exatamente pelas dores da alma, né? É. E a gente tem que ter esse carinho de receber essas pessoas, de acolher essas pessoas na casa espírita, de ir retirando e mostrando as necessidades daquelas dores, que tudo que a gente vivencia, todas essas dores, elas vêm para nos mostrar alguma coisa. Se a gente está passando por um momento que está nos ocasionando uma determinada dor, significa que há uma causa. Então, a gente conhecendo essa causa, a gente pode ir lá trabalhar nessa causa e eliminar a dor, eliminar essa dor. Então, o objetivo nosso ali é realmente procurar essas causas e ajudar a pessoa que está passando por aquela necessidade, por aquele momento de necessidade, a compreender e ela mesma fazer a mudança. Porque a mudança tem que ser nela. Eu volto a dizer, a doutrina espírita não é uma doutrina moralista, ela é moralizante. Então a gente tem que levar a pessoa a compreender a causa, compreender por que ela está passando por aquela aflição, para que ela mude nela a causa, para que a aflição possa ser retirada do caminho e ela possa continuar a sua caminhada, possa continuar ir em busca da felicidade e também ser feliz aqui também com aquilo que nós temos aqui na Terra, né? Com as nossas possibilidades. Então, isso é o papel, isso é exatamente ali é o terreno espinheiro, que é o que a nossa irmã Leia colocou. É exatamente sentir esse momento ali da pessoa e ver qual é a causa e orientar e procurar ajudar. Não vai fazer por ela, tá? Não é para fazer por ela, tá? Não é moralista, é moralizante. A gente explica, a gente semeia, a gente aproxima a terra, retira as coisas, mas é ela que tem que fazer. A construção é íntima. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral que ele faz em si mesmo. É ele que tem que fazer. A gente estimula, a gente trabalha. E a Raquel também, né, falou com você, a proposta de reforma íntima, né? Isso depende de nós mesmos, né? Nós precisamos, né, mudar. A Márcia também fala aqui que
nós precisamos ser semeadores não só na teoria, nas palavras, mas na prática, que foi também o que você nos passou. A Melry diz aqui que você é o exemplo daquele que sai a semear com amor por aquilo que faz. Sim, eu falei isso foi dentro do meu coração, gente, que eu não consigo viver sem compartilhar isso. Eu não consigo. Ninguém faz nada sozinho, e eu não consigo viver sem compartilhar aquilo que eu construí dentro do meu coração, porque isso é o reino de Deus, e Jesus ele se esforçou tanto para mostrar isso, né? Para mostrar que é uma construção. O reino de Deus não vem com aparências exteriores, ele está dentro da gente. E quando a gente sente esse amor, o amor tem que ser compartilhado. O amor tem que ser doado para outras pessoas. Isso é maravilhoso, gente. Cultivar a gratidão. A gratidão é algo que você sente assim que te abarca, é algo maravilhoso. Muito lindo. A Adriana também diz aqui que sempre muito bom te ouvir. Tem vários outros comentários, mas nosso tempo já está no finalzinho. E a Zilda também diz aqui que quantas vezes nós nos calamos diante das oportunidades de uma palavra solidária, né? Então, realmente, né, nós precisamos realmente entender bem esse evangelho de Jesus. E assim, nós só temos que te agradecer, acho que a sua explicação, a sua explanação dessa parábola do semeador foi maravilhosa. Acho que todo mundo entendeu realmente a lição que Jesus nos trouxe com essa parábola. E realmente a gente vê que você, né, é aquele que semeia, sim, né? E nós só temos a agradecer a você por compartilhar conosco esses conhecimentos, esse entendimento que você tem, tá? Nós esperamos ter novas oportunidades. Muito bom te ouvir, né? Muito bom que você tenha essa disposição para compartilhar conosco esse evangelho, porque muitas pessoas têm ainda dificuldades, né, para entendê-lo. E então nós te agradecemos mais uma vez e vamos encerrar fazendo mais uma vez uma prece a esse mestre amado, a esse guia e modelo, por esses ensinamentos, por essa vida que ele nos mostrou, por esse caminho a seguir, agradecendo e pedindo a ele as bênçãos e as forças para que nós continuemos firmes nessa luta, firmes na nossa jornada, buscando sempre o caminho ensinado por esse mestre. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem todos na paz de Deus. Que Deus lhes pague. Muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade de compartilhar. Obrigada, Eduardo. Boa noite, pessoal. Obrigada a todos que nos assistiram. A live vai ficar salva aqui, tá? No IGTV da Casa do Caminho. Então, vocês, quem não conseguiu assistir desde o início, foi maravilhoso, compensa voltar lá e assistir. Obrigada mais uma vez, Eduardo. Fica com Deus também, tá? Fica com Deus todos. Muito obrigado. Boa noite, pessoal.